22, 22. Colocarei a chave da casa de Davi sobre a responsabilidade dele. Quando ele abrir, ninguém poderá fechar. Quando ele fechar, ninguém poderá abrir. Então tá. Só que essa tradução aí, ela é muito relapsa. Essa tradução dessa que você está na mão aí, deve ser o que? Linguagem de hoje? Não. Acho que sim. Qualquer coisa assim, né? Mas quer ver? Ó. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. Sobre o seu ombro. E abrirá e ninguém fechará. E fechará e ninguém abrirá. Tá, versículo 23. Ó. E fixá-lo-ei como a um prego num lugar firme. E será como um trono de honra para a casa do seu pai. Era uma profecia de Jesus. Agora eu te pergunto, o que foi colocado nos ombros de Jesus? Nos ombros de Jesus? Foi carregado. A cruz. A cruz. A cruz. A cruz. O que foi fixado com prego? A cruz. Então está dizendo que, aí ele fala assim, abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Quer dizer, está mandando para o mesmo texto. Então a chave que Jesus está dizendo para Pedro, eu te darei. Jesus não falou para Pedro, eu te dei, não falou, estou te dando. Jesus não tinha ido para a cruz ainda. Ele fala, Pedro, eu vou te dar uma chave. Eu te darei uma chave. Hã? Eu te darei. Eu te darei uma chave que quando você quiser mover o céu, basta você pegar ela aqui na terra. Você vai ter uma chave. Que chave é essa? A palavra da cruz. Com a palavra da cruz, você diz para a enfermidade, eu te repreendo em nome do sangue de Jesus. A enfermidade vai embora. Você move o céu, cara. Agora eu te pergunto, por que caminhos que a igreja estão andando que eles nem aceitam que Jesus deu a chave para Pedro? Eu faço uma prova contigo, meu irmão. Pode pegar o celular ou pode sair por aí perguntando para qualquer cristão que for, teólogo, pastor, o que for. Jesus deu a chave para Pedro? Não, deu não. Mas peraí, esse texto. Como é que eu faço com ele? Ou até se perguntar para alguém assim, que chave era, né? Imagina, ele não vai responder. Mas por quê, irmão? Por quê? Porque a igreja perdeu a rota, perdeu a visão. Então, como a igreja católica aceita que Jesus deu a chave para Pedro, os cristãos não aceitam, só de pirraça. E aí perde o quê? Perde o quê? Perde isso que nós estamos aprendendo aqui, ó. Perde. Perde de entender, ou perde de ter esse privilégio de saber que você tem uma chave na mão. Aí é que, então, pregando todas essas coisas e descobrindo essas coisas, e aí, mas só que o Espírito Santo falava assim, não, mas tem mais, vai buscar aí que tem mais. Foi quando eu bati o olho nesse versículo, quando Jesus fala no versículo 18, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Jesus fala para você, agora você tira o nome de Pedro aí e põe o seu. Mateus 16. Aí fica legal. Então, o que acontece? Pedro aqui recebia a notícia como igreja. Ó, tu és Pedro tal, e sobre essa pedra que é você, eu vou edificar minha igreja. Então Jesus está falando assim, olha, eu vou começar uma igreja em você. E essa igreja que eu vou começar em você, ela pode mover o céu. Olha que tremendo, cara. Que poder os cristãos, os verdadeiros cristãos têm na mão? E às vezes não sabem. Então, é muito tremendo. E Nossa, dá uma responsabilidade, né? Também você fala assim, é possível mesmo mover o céu, né? Não tem nada de impossível. A gente estava falando isso, eu acho que mover o céu também fala sobre o que a gente estava comentando hoje, né, pastor? Que a gente não tem noção do que o reino, do que acontece no reino quando a gente leva a palavra para alguém, ou quando a gente fala de Jesus para alguém, ou alguém é batizado, a gente não tem noção. E é mover o reino, é você abrir essa chave. É isso mesmo.
E aí veio muita coisa assim que Jesus queria mostrar para mim e tal, até a Sibeli falou, né, que eu tive uma visão e tal. Foi exatamente nesse dia, foi essa madrugada, né, porque quando eu olhei para a Bíblia, que eu descobri isso, que o Espírito Santo falou para mim assim, meu, o que está faltando aí é você tirar o nome de Pedro e pôr o seu, aí está fechado o negócio. E eu fui deitar, camarada, e eu deitei de barriga para cima assim, e eu tive uma visão assim, quando eu saía do meu corpo, algo saía do meu corpo. Não sei se minha alma, meu espírito, saía do meu corpo, assim, ia subindo. E essa atmosfera que nós vivemos aqui, ela é escura. Escura, escura que você não imagina como. Por quê? Porque ela é fechada de demônios. Mas peraí, mas se Jesus falou que ia me dar uma chave, olha onde vai parar o assunto. Se Jesus disse que vai me dar uma chave, que eu movo ela aqui na terra, e ela move os céus, é porque eu passo essa barreira. Essa barreira não é tropeço. Quando eu chego a esse ponto. E aí eu tive uma visão, então, que conforme eu ia subindo assim, os demônios iam saindo, cara. E abrindo. E aquilo, sabe, dá um foco. Aí Jesus me fez lembrar de Estevão, quando Estevão está sendo apedrejado, que ele fala assim, vocês vão me matar apedrejado? Pode vir. É isso que eu vejo, os céus abertos. Então ele já tinha varado essas trevas, essa escuridão. Então, é por isso que eu falo, se nós não pegarmos um texto como esse e não trazer para nós, você falou, responsabilidade, claro, mas é uma responsabilidade. Perderou. Matou? Acho que sim. A gente tem coisinha, depois joga aqui, né? Vai sair lá na fita. Então, é Na uma fita. responsabilidade, mas é uma responsabilidade gostosa, Mari. Por quê? Porque você sabe que você tem uma responsabilidade de estar preparado, de estar pronto. Mas que você tem uma capacidade de mover o céu, meu. Isso é algo, entendeu? Por isso que eu falo, a Bíblia, ela tem coisas aí que nós vamos descobrir, cara. A gente precisa trazer, você sabe? Porque imagina você que você tem a chave do seu apartamento. Olha só, você tem a chave, né? Falo o seu, porque você paga aluguel, é seu, né? Você está pagando é seu, quando você pagar. Mas veja bem, o fato de você pegar a chave na mão, alguém te dá a chave e fala assim, ó, a chave é essa. A pessoa está te dando autorização de você, Entrar. não é? Exatamente. A de entrar naquele lugar, né? Ou o carro, né? Se for sair aquela hora, eu peguei a chave, toma, vai lá. Entendeu? E Jesus está falando exatamente isso. Ele está falando, meu, você quer mover o céu? Quero. Tá aí a chave. Pega aí, pega a palavra da cruz, ó. Pega a palavra da cruz e move o céu. Isso é muito tremendo. Muito simples de entender. E aí preguei uns dias sobre isso daí, até esgotar bem. Mas ainda tem muita gente que precisa saber disso. Bastante. Romanos, capítulo 8. A gente até comentou sobre essa passagem, né, Bruno, esses dias, porque a gente estava falando em relação à Igreja Católica. Quem falou? Eu e o Bruno, a gente estava comentando sobre isso, sobre esse texto. Até a Si comentou que o pastor tinha falado sobre isso, a gente falou, nossa, que bom, a gente vai ouvir mais, né? Por causa dos papas e tudo mais e Eu tal. estava falando isso hoje aqui com o pastor. Então. Mas você quer que eu te fale, Mari? Você quer que eu te fale, com franqueza do meu coração? Os católicos estão mais certos que os crentes, meu. Dá licença. De receber a chave. Estão mais certos que os crentes. Peraí, meu. Pelo menos eles estão falando lá que Pedro era o Papa. Ele era o Papa, eu não sei, mas que ele recebeu a chave, recebeu. Pelo menos eles aceitam essa parte. Entendeu? Agora, pior que isso é a igreja evangélica, os cristãos, negar uma palavra como essa, que está escrito. Então eles precisam explicar melhor isso daí, porque está escrito. Né? Porque eles se apropriaram dessa palavra também de uma maneira errada, né? A Igreja Católica se apropriou dessa palavra de uma maneira errada. Então, para colocar uma posição de poder absoluto para uma única pessoa. E o que, na verdade, como a gente está entendendo aqui agora, se você troca o nome, você tem condição de ter essa chave. sim, porque Jesus estava falando para Pedro como igreja. Exatamente. E Pedro fez a parte dele, mas foi. Quem está fazendo igreja agora? Somos nós. Somos nós. Então, quer dizer, nós temos esse poder hoje. Nós temos esse poder. Jesus estava falando ali, ele estava falando com Pedro, mas ele estava deixando o exemplo para todos.
ele não determinou que, como eu falei aquela hora, que Pedro teria que ter um sucessor para carregar essa chave. De forma nenhuma. Né? De forma nenhuma. Isso é um privilégio dado para a igreja, né? Mas eu falo assim, né? Ainda assim, comparando o que diz a igreja evangélica sobre isso e o que diz a católica está mais próximo. Assim. Por quê? Porque pelo menos ela aceita que deu. Uhum. E a igreja evangélica nem aceita. Nem isso. Mesmo estando escrito. E é isso que eu quero fazer aí com Romanos capítulo 8, que é o que me veio no coração para estar falando, porque é muito interessante a gente entender que é um Deus dispensado para a nossa vida. Pelo amor de Deus, eu também andei pregando sobre isso, em cima do texto de Maria Madalena, porque, inclusive uma igreja, fui pregar a Assembleia de Deus, eu também preguei sobre isso, lá coisa de uns 40, 50 dias atrás, porque você vê lá no texto de Maria Madalena, que os religiosos, eles pegam a prostituta, eles trazem ela na força, né, puxando, não sei lá como é que fizeram, pelos cabelos, pela roupa, pelo vestido, jogam lá no pé de Jesus, falam assim, ó, a lei de Moisés manda que mate. E você, o que diz? Ele continua abaixado lá, e eles insistem, e aí eu li o texto e dizia para os irmãos assim, olha, aqui o texto está dizendo que quem mandava matar era a lei de Moisés. Quem estava levando a mulher para Jesus eram os religiosos. Eu falei assim, e hoje está acontecendo a mesma coisa. As pessoas são condenadas pelo Antigo Testamento, pelas pregações dentro das igrejas. Assim, e aí você anda por aí assim, com uma acusação que você não consegue se libertar. Por que não consegue? Porque a palavra te oprime de púlpito, Moisés